Hoje, novamente, tenho o prazer de estar com aquelas pessoas que iniciaram o sindicato, aqui com a Ari, com o Gemir. Teríamos que estar aqui com o companheiro Lourenço, que faz parte dessa história, para que a gente pudéssemos, para que nós pudéssemos fazer uma conversa e relembrar toda a história bonita do sindicato, que é muito importante para os trabalhadores ter essa entidade tão forte, que seguirá forte, porque os trabalhadores assim o querem. Então, Ari, podemos conversar a respeito e relembrar daquele primeiro dia na minha sala, que tu chegou bem nervoso, não sabendo o que dizer para a minha pessoa, e eu disse, só depende de vocês. É um prazer estar aqui falando essa história, né, para todo mundo perceber o que é a força do trabalhador. Né? Após uma jornada de trabalho de mais de 12 horas de serviço, né, cansado, cheguei em casa, a minha esposa, né, recebeu uma ligação, o senhor ligou para minha casa, convidando para fazer parte de uma reunião para tratar de um assunto do meu interesse. Né? E a gente ouviu falar de Léo Bittencourt na época do CETEB. Né? E a gente entrei em contato com o senhor, que eu não sabia onde é que era o escritório, e marquei um novo encontro no próximo dia. Eu não me esqueço da data, porque foi uma quinta-feira. A gente ligou e marcou um encontro para sexta-feira. Né? E eu falei para o senhor que eu trabalhava até umas 2h30 da tarde. E após a jornada, que era de 12, 13 horas por dia, eu ia direto do serviço, do terminal, ia direto lá no seu escritório. Mas nessa meio tempo, numa sexta-feira de manhã, conversando com vários colegas meus de base, né, onde surgiu, né, vários comentários da reunião que os trabalhadores da empresa Nossa Senhora da Glória fez no auditório na empresa sobre condições de trabalho, pela jornada excessiva, pelos direitos e conquistas de alguns trabalhadores que vinham perdendo, né, como nós tínhamos 6 folgas mensais e a empresa optou para fazer uma folga por semana, ou seja, ter 4 folgas mensais, né, tirou as horas extras fixas do pagamento. A gente tinha uma esperança que alguma coisa estava acontecendo para mudar. Eu fui até o seu escritório na sexta-feira e aquela desconfiança, por a gente se tratar de uma origem alemã, natural de Blumenau, sempre naquela desconfiança, assim, o que o advogado quer com um mero trabalhador do transporte coletivo, né, para tratar do que assunto, né, e a gente acha, pô, será que o que eu fiz na minha jornada ali, no meu dia a dia, um advogado me chamar no seu escritório para dizer o que eu cometi de erro, alguma coisa, naquela consciência pesada, mas como a gente estava trabalhando, né, firme aí no dia a dia, fazendo o seu melhor, dando o melhor a gente só vou lá ver o que o advogado quer falar comigo. E chegando no seu escritório, a gente foi até uma sala mais reservada e o senhor perguntou quanto tempo tinha de empresa, e eu falei para o senhor que eu tinha 8 anos já de empresa Nossa Senhora da Glória. Eu fui caminhoneiro durante 10 anos na estrada, né? Então a gente passou já por maus momentos e quando eu entrei no transporte coletivo, eu entrei para ficar, para trabalhar assim, ó. Eu gostaria de ficar nessa empresa porque eu achava que depois de ser assaltado 2 vezes na estrada, eu tinha que arrumar um serviço que estava todo dia em casa, mesmo, né, trabalhando 12, 13 horas por dia, a gente tinha que mudar essa vida nossa da estrada para vir aqui no dia a dia da cidade. E chegando no seu escritório, o senhor começou a conversar comigo quanto tempo tinha de empresa e virou e mexeu, o senhor começou a falar sobre sindicato. Né? O que eu achava de sindicato, que a gente relatou para o senhor na época, relatei para o senhor na época, que o sindicato que nos representava na época, ele estava muito sumido, muito distante dos trabalhadores. Né? A gente esperava que o sindicato tinha que estar mais presente com os trabalhadores e
desde que eu entrei em 17 de fevereiro de 98 na empresa, e já em março ele convocou uma assembleia, que a nossa database era em maio, ele convocou uma assembleia dizendo que nós tínhamos que buscar várias condições de trabalho melhor. A gente encheu o sindicato velho lá com um certo número de trabalhadores, e o sindicato sempre acontecia os fatos, e quando a gente ficava sabendo, a gente recebia, o salário não era aquilo que a categoria esperava, a gente entendia que tinha que ter avançado em alguma novidade, ter alguma coisa nova para a categoria, e ficava sempre a desejar. Então, naquele dia, quando o senhor começou a falar sobre sindicato, e eu como peão de trecho, meu negócio era volante, meu negócio... A gente sempre fala assim que, às vezes, se aparece oportunidade na vida para a gente ver se esse é o caminho, né? Eu sempre acredito nisso, aparece uma oportunidade, ou a gente agarra ou deixa passar, né? E o senhor comentou para mim aquele dia que existia a possibilidade de fazer um novo sindicato, um sindicato aqui na região de Blumenau, um sindicato que representava os trabalhadores da cidade de Blumenau, um sindicato que representava 3 empresas de ônibus que viviam longe, muito além de favorecer uma vida melhor para os trabalhadores. O senhor sugeriu aquele dia assim, ó, se você quiser, né, eu tenho uma relação aqui de nomes, só tinha 10 nomes na época, que o Vilmar falou para o senhor, ó, procura essas pessoas. O meu nome estava encabeçando ali na primeira, tinha vários outros companheiros que hoje ainda estão na nossa categoria, e a gente começou a conversar, e o senhor falou para mim aquele dia, Ari, vamos marcar uma próxima reunião para outra semana, e traga mais alguns companheiros, colegas teus de serviço, para vir discutir essa ideia, que eu acho que essa ideia tem chance de progredir, tem uma chance de crescer na cidade. E a primeira pessoa que eu vim falar foi o Lourenço, né? Hoje ele está aqui ausente, mas o Lourenço foi a primeira pessoa que eu conversei com ele sobre sindicato, e a gente sempre tinha uma sina na cabeça assim, ó, mexeu com o sindicato, a gente estava na rua. Então eu conversei com o Lourenço, convidando ele para trocar essa ideia e tal, convidei ele para vir fazer parte da próxima reunião com o senhor, e convidei também o meu amigo, meu colega aqui, o Gemi, para vir fazer parte dessa reunião. O Gemi, ele ficou até surpreso no dia que estava trabalhando, conforme a gente tinha uma escala, um parava 2 horas, outro 2h30, e aguardamos o Gemi no terminal para nós 3 chegar no escritório do Dr. Léo para conversar. Quando nós chegamos lá, que nós tocamos num assunto com o Gemi. Gemi, eu acho que, só para te adiantar aqui, nós estamos aqui conversando sobre sindicato, né? Gostaria também que fizesse teu relato, no sentido do quê? No sentido que aquele dia, mesmo com as conversas nos terminais, né, mesmo com aquela assembleia que a gente fez na empresa Nossa Senhora da Glória, surgiu, né, a oportunidade de criar o sindicato, né? Então, gostaria que você falasse também sobre aquele dia que a gente foi na segunda reunião, e você foi a primeira reunião no escritório do Dr. Léo. Que era um sábado à tarde. Que era um sábado à tarde. Realmente. É um prazer também enorme, uma satisfação muito grande estar aqui, né, relembrando toda essa luta que a gente teve aí. E na primeira conversa, vamos comigo, e eu assim, bom, vamos fazer uma compra, ele vai pedir para mim assinar uma lista, né, porque eu não falava o que era, vamos comigo, né. E foi realmente uma grande surpresa chegar lá e, né, encontrar o Dr. Léo falando da história de sindicato e tal, de luta. Aí eu fiquei a par dessa situação de montar um sindicato, de combatesse mais, né, a injustiça que estava acontecendo sobre as escalas de 12 horas, de aumento de salário, que nós, uma categoria de 1.000 funcionários nas 3 empresas, fazíamos uma assembleia com 50, 60 funcionários. Então, por mais que brigasse, não ia chegar nunca, porque eu não acreditava mais no sindicato, não tinha força para lutar. E é uma satisfação muito grande estar hoje, né, hoje no estado todo se fala em Sintranspol, se fala no sindicato
de luta, né? Um sindicato de pessoas do bem, pessoas que lutam mesmo, pessoas que só pensam no trabalhador, no bem, não só do trabalhador, como na família do trabalhador. Então, para mim, é um orgulho muito grande fazer parte dessa... Assim, Jamir, é importante que a gente lembre que a gente marcava reuniões todos os sábados. Sim. E que daquela reunião de nós 4, ficou acertado entre vocês, que era vocês que conheciam os companheiros no dia a dia, que nós faríamos então uma outra reunião com mais gente, ou seja, para ter mais corpo. Porque vocês, daquela reunião, eu percebi que assimilaram a ideia de realmente é possível ter outro sindicato e que dependeria só de vocês se organizarem. Então, a gente marcou uma próxima reunião e nessa próxima reunião, já em vez de nós estarmos em 4, tinha pelo menos uns 12, 13, né, pela aí, mais de 10. E daí, a partir dessa terceira, vamos dizer assim, terceiro encontro a partir da conversa que eu tive com a Ari, nós então passamos a ter umas reuniões sistemáticas. Então, a maioria desses companheiros do terceiro encontro, inclusive, estão hoje no sindicato e poderão dar seus relatos a respeito da continuidade. É bom lembrar também que o sindicato só foi possível, né? Isso é bom deixar registrado, que quando a gente começou a conversar, que existia o aval do Sintoglu, do Vilmar, na época, né? E ele tinha nos passado também alguns nomes de alguns companheiros que ainda hoje continuam na diretoria do sindicato, né? Que é a questão do Orliz Anela, né? E do Kleber, né? O Kleber que fazia parte da atual diretoria do Sintoglu, que o Vilmar, como os dois companheiros trabalhavam na empresa Aviação Verde Vale, tinha que estar fazendo parte da nossa categoria, né? Então, além do Orliz Anela e também do Clepson, também tinha outros nomes que ele sugeriu para a gente fazer a composição da nova diretoria do sindicato, né? A gente sempre falou que na questão da Verde Vale, que era uma empresa pequena, mas na questão da Verde Vale ter os representantes, tanto o Zanella quanto o Kleber, que a gente não se opôs, mas sim, quando ele citou também alguns nomes,